Então, para a gente anotar aí também, né? As fases que compõem a meiose, a gente viu, né? A gente tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Os fenômenos que ocorrem em cada uma dessas fases são os mesmos que aconteciam lá na mitose. A gente só tem que chamar a atenção que na prófase 1, né, apesar da migração dos cromossomos e da condensação, migração dos centríolos da condensação dos cromossomos, aqui ocorre o crossing over. A metáfase, veja que aqui agora ó, os cromossomos estão alinhados horizontalmente, não verticalmente. Então aqui eu coloco os cromossomos no polo, máxima condensação, fibras ligadas. A anáfase 1, eu separo cromossomos homólogos. Anáfase 1, separação de cromossomos homólogos, por causa do encurtamento das fibras do fuso. Telófase 1, volta à carioteca, um centríolo para cada lado. Termina a meiose 1, ocorre a citocinese, eu tenho 2 células. Começo, meiose 2, some a carioteca, os centríolos são duplicados e começam a migrar. Metáfase 2, os cromossomos se alinham no polo equatorial das células, máxima condensação, as fibras acromáticas se juntam aos cromossomos. Anáfase 2, encurtamento das fibras, separação de cromátides irmãs. Na anáfase 1 foi separação de cromossomos homólogos. Na anáfase 2 é a separação de cromátides irmãs. Volta à carioteca, centríolo para cada lado, termina a meiose 2, ocorre a citocinese, 4 células com metade das informações genéticas que tinham na célula-mãe. Em que processo a meiose está presente? A meiose está presente na formação dos gametas. Assim como a mitose, a meiose também pode ser representada em forma de gráfico. Então aqui a gente começa com uma quantidade X de DNA, fase G1, S duplica G2, meiose 1, volta para a quantidade inicial. E aí começa a meiose 2, que eu vou ter metade dos cromossomos da célula inicial, tá? Mesma análise que aconteceu na mitose. Então, prófase 1, né, a carioteca some, cromossomos condensam, centríolos começam a migrar. Aqui ocorre a permutação ou crossing over. Metáfase 1, cromossomos na condensação máxima, as fibras se ligam aos cromossomos. Anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. Telófase, volta à carioteca, cromossomos nos polos, um centríolo para cada lado, termina citocinese. Prófase 2, cromossomos condensam, carioteca some, centríolos migram. Metáfase 2, centríolos no centro da célula, fibras se ligam aos cromossomos. Anáfase 2, separação de cromátides irmãs. Telófase 2, as células voltam a ter carioteca, acaba a meiose 2, citocinese, formo 4 células com metade do material genético da célula-mãe. Para terminar, um videozinho parecido com o da mitose, em que a gente vai ver a meiose. Muitos organismos passam seus genes a seus descendentes por reprodução sexuada, onde 2 gametas se unem formando um embrião geneticamente único a partir dos organismos parentais. O embrião em seguida se transforma em um organismo adulto que, por sua vez, passa a informação genética a seus descendentes. Os gametas são formados por um processo chamado meiose. As células que sofrem meiose para produzir gametas são chamadas de células germinativas.
As células germinativas têm duas cópias de cada cromossomo e sofrem meiose para produzir gametas haploides com apenas uma cópia de cada cromossomo. Esses gametas se fundem para formar um embrião diploide que se desenvolve em um organismo adulto. A meiose é apenas um passo no ciclo de vida de uma célula germinativa. Semelhante à mitose, essas células também passam pela fase de intérfase nas fases G1, S e G2 antes de iniciar a meiose. O DNA dentro de uma célula germinativa é duplicado antes da meiose e se inicia durante a fase S. Os cromossomos em células germinativas duplicados são chamados cromátides irmãs. Essas cromátides permanecem ligadas uma à outra até o segundo evento da divisão celular, na meiose 2. Há dois eventos de divisão celular na meiose. A meiose 1 resulta em duas células filhas com metade do DNA da célula germinativa. A segunda divisão, meiose 2, resulta em 4 células haploides únicas que têm apenas uma cópia de cada cromossomo. Estas células haploides são os gametas que podem dar origem a uma prole através da reprodução sexuada. Vamos olhar mais de perto cada um dos eventos de divisão. A meiose 1 começa com a prófase 1. Nesta fase, o DNA se condensa formando os cromossomos. Aqui vemos as cromátides irmãs duplicadas unidas pelo centrômero em toda a meiose 1. Em seguida, cada par de cromossomos homólogos sofrem sinapse para formar um complexo envolvendo dois pares de cromátides irmãs formando a tétrade. O material genético é trocado entre os dois pares de cromátides irmãs. Este evento é chamado de recombinação, também chamado de crossing over. Depois dessa troca, as cromátides irmãs não são mais idênticas uma à outra. Há vários passos importantes na prófase 1. A membrana nuclear começa a se fragmentar. Em seguida, os dois centrossomos migram para as extremidades opostas da célula e surgem os microtúbulos que se anexam aos cromossomos. A próxima fase da meiose 1 é a metáfase 1. Aqui, os cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Os cromossomos alinham-se aleatoriamente, o que resulta em diferentes combinações cada vez que a meiose ocorre. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos se separam e migram para os dois polos da célula. As cromátides irmãs continuam ligadas pelos centrômeros. As etapas finais da meiose 1 são a telófase 1 e citocinese. Aqui, a célula se divide em duas células filhas. Cada uma destas irá agora passar pelo processo de meiose 2. A primeira fase da meiose 2 é a prófase 2. Mais uma vez os cromossomos se condensam e o envelope nuclear se rompe. A principal diferença entre prófase 2 e prófase 1 é o fato de as duas células filhas terem apenas uma cópia de cada cromossomo homólogo. Assim, na prófase 2, não há sinapse de cromossomos homólogos ou crossing over. Na metáfase 2, os cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Mais uma vez, o alinhamento é aleatório. Uma vez que as cromátides irmãs não são idênticas, haverá muitas maneiras diferentes possíveis para estes cromossomos serem alinhados. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas com o encurtamento dos microtúbulos. Além disso, as extremidades da célula se afastam, aumentando a distância entre os polos da célula. Na telófase 2, reaparece a membrana nuclear e o citoplasma divide-se em duas células filhas haploides. Esta divisão é chamada citocinese. Uma vez que a meiose 2 começou com duas células e cada uma dessas células foram divididas em duas células, temos agora 4 células haploides únicas no final da meiose. Estas células são os gametas. Dois gametas, um do pai e outro da mãe, podem se fundir para produzir um embrião diploide que, por sua vez, cresce através de muitos ciclos de mitose. Dois gametas.